E assim, o legal é que o negócio começou, né? Do menos zero, como você falou. E como que foi essa trajetória, né? Na questão de trazer a internet, montar a lan house. Faltava muitas peças do quebra-cabeça, né? Montar uma lan house era a nossa ideia, mas como fazer, a gente não tinha a noção. Nenhuma. Nenhuma. A gente sabia que precisava da internet e dos computadores. Foi o que a gente correu atrás para fazer. Meus amigos me ajudaram, a gente comprou 5 computadores, foi o nosso ativo, né? Que a gente começou. A Edna fez o pedido da internet. O Speed Empresarial ia ser instalado em 15 dias. Então eu tinha um curto tempo para poder organizar a infraestrutura do espaço da garagem, para poder montar essa lan house. Então eu comprei os computadores e fui correr atrás das coisas que eu precisava fazer. Só que quando o técnico do Speed chega lá na nossa residência, o modem veio pelo correio, alguns dias antes, a gente já ficou todo feliz com a presença do modem, mas quando o técnico chega, ele já arrisca a ordem de serviço e ele fala assim, assina por favor, porque aqui não tem internet. Ali já foi a primeira frustração no nosso empreendimento, porque ele já queria que eu assinasse antes dele descarregar o carro. Ele não fez nada, ele só pediu para mim assinar. Eu falei, não posso assinar. A gente contratou Speed Empresarial, você tem que dar um jeito de instalar isso aqui, porque senão o meu negócio vai pro brejo. Com certeza, vai é um pro mundo brejo, negócio, né? antes de iniciar. E ele entendeu o meu desespero, né? Porque eu estava ali desesperado, porque eu tinha feito um investimento. Foi o último, né, Jackson? Assim, eu digo o último de solucionar, gente. Primeiro tinha feito tudo, olha só, como nós tínhamos confiança que a internet ia chegar. Nós montamos, pintamos, deixamos lá tudo arrumado, toda a estrutura com os computadores e deixamos por último a internet, porque a gente imaginou, ele vai vir, a gente vai ter que pagar. Então, por isso que foi o último que a gente realmente, ele teve, assim, ele olhou que estava tudo planejado, tudo pronto e realmente ele tentou nos ajudar. E até trazendo aqui para o público também, quantas máquinas tinha na lan house, né? Iniciamos com 5 máquinas, que era tudo que a gente tinha, né? Que aquele recurso que eu peguei conseguiu comprar, 5 máquinas, um ia ser o servidor e 4 máquinas para alugar. Então era tudo que a gente tinha. E até o que a gente não tinha, porque aquele recurso não era nosso, a gente já tinha parcelas a pagar que descontava do meu salário. E quando ele falou que não tinha e ele se esforçou para poder tentar fazer funcionar a internet, ele chamou cabista, começou a tratar cabo, ficou o dia inteiro lá tentando fazer com que o sinal se estabilizasse, mas no final da tarde realmente não funcionou a internet. Aí eu tive que assinar aquela ordem de serviço para ele ir embora e ali naquele momento entramos em desespero, né? Porque a gente tinha uma conta a pagar e não ia entrar a receita que a gente tinha esperado. Então, a gente até comenta que o negócio começou falido sem a internet, né? Sem Do menos internet, zero, literalmente, né? começou sem internet, a gente não tinha internet, não tinha como inaugurar uma lan house. E aí começou o problema, né? O problema foi que nos colocou no meio de tudo isso, de empreender. Entender como que a internet funcionava. Edna passou muito tempo em pesquisas, buscando soluções de como que a internet funcionava e quais as possibilidades que a gente tinha de instalar a internet naquela época, e todas elas não davam certo para nós, né? Detalhe, eu pesquisava na internet de escada na casa da minha irmã. Ela tinha um computador e era o que eu ficava lá o dia inteiro para fazer umas 5 pesquisas, só para você ter ideia. Porque era muito lento, muito lento. Opções alternativas para a internet. Então, eu pesquisava, mas não tinha praticamente nenhuma informação que nos ligava, né, Jackson? Não tinha ali na internet, não existia na época. Não tinha resposta, né? Quando a gente conseguia alguma resposta de alguma empresa, eles precisavam de CNPJ ativo, a gente não tinha. Eu era regime CLT, trabalhava em regime CLT, a gente não tinha. E aí eles não nos atendiam, né? E aí foi a hora que a gente ficou sabendo da internet via rádio e pedimos a internet ainda de um amigo parceiro de infância que tinha conseguido uma internet lá na região, e naquela época eles falaram, não, a gente não instala para concorrente, a gente teve uma negativa ali. De cara. Aquilo realmente foi uma porta fechada que realmente, naquele momento, parecia que era contrário, né? Mas tudo isso estava contribuindo para o nosso bem, porque dentro de todo
esforço que a gente estava fazendo para conseguir internet, aquele problema que a gente estava tentando resolver, que era um problema nosso, existia um problema também no bairro. Existia uma demanda reprimida. E todos aqueles meses que a gente passou procurando internet, isso me chamava a atenção, porque onde tem um problema, quem resolve o problema recebe por aquilo. Então eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Quando eu resolvi esse problema, que ele demorou 6 meses para a gente conseguir a internet, a gente ficou com os computadores parados cerca de 6 meses. O bebê já para nascer. O bebê para nascer, a gente que já estava endividado, a gente ficou mais endividado ainda. Porque os problemas dobraram. Se eu estava achando que era só uma gravidez, não. Aí cortou o telefone de casa, aí os nossos cartões de crédito foram bloqueados. Enfim, nós só pagávamos as contas, água, luz, para não ficar sem. Sim. Mas o resto não tinha como, porque o salário dele, né, era pro empréstimo, já caiu uma parte, ficava muito pouco. Então, o problema ficou muito grande. Quando o Jackson falou, se eles têm internet, a outra lan house tem internet, a gente pode conseguir também. Quando eles deram essa negativa, aí a gente falou, e agora? Uma opção. Menos uma opção. E a gente não tinha outra, mas nós não desistimos. A persistência de vocês aí também foi gigantesca, né? Porque tinha o problema, não estava tendo a solução, mas em momento algum vocês também desistiram, né? É porque não tinha outra saída. Ou era ou era. Sim. Você entendeu? Ninguém iria comprar aqueles computadores velhos. Ninguém. Era aqueles computadores brancos, acredito que vocês lembram, né? Tubo, né? De tubo. Então já era, a gente já tinha comprado usado. Ninguém tinha. Quem iria do bairro comprar um computador se não tinha internet? Sim. Com certeza. Não tem lógica. Não tinha muita utilidade. Então a gente ou era, porque não tinha outra escolha. Foi até uma das opções que o meu gerente, né, da empresa, ele deu, vende os computadores. Eu falei, mas vai vender para quem? Ninguém se interessa na região que a gente estava comprar computador para ficar parado. Os nossos filhos, que eram pequenos na época, estavam desenhando no computador. E eu estava pedindo para passar para a noite, para adicional noturno cobrir aquele desconto que fazia na parcela, né, do empréstimo consignado. E eu tive essa negativa, vende os computadores, a gente não vai passar ninguém para a noite. E todos esses nãos que a gente recebia era justamente para que a gente pudesse continuar sendo resiliente e procurar uma solução, que era a solução de internet, que a gente ficou sabendo de internet via rádio. E depois de muita insistência também, que a gente recebeu muitos nãos, a gente conseguiu um fornecedor de internet via rádio. Ele foi a primeira vez, não instalou, falou que não tinha visada. Na segunda vez, por muita insistência minha, ele voltou lá. Ele falou, olha, eu vou colocar os equipamentos aqui. Se não funcionar, você vai pagar a instalação mesmo que não funcione. E eu falei para ele, tudo bem. Eu estou disposto a pagar a instalação mesmo que não funcione, porque eu tinha enxergado o ponto onde ele tinha mostrado no outro bairro. E isso tudo foi insistência e resiliência da nossa parte. Quando ele colocou a antena lá, funcionou. Funcionou a internet. A gente comemorou naquela noite a internet muito. Depois de 6 meses que a gente viu a página do Google se abrir dentro daqueles computadores. Mas assim, Jackson, tem alguns empresários e vendedores e tudo mais, só para eles conseguirem se identificar um pouco. Quantos não você recebeu desse pessoal que não queria voltar para instalar a internet com você, para testar novamente? Foram muitos, não. Só para você ter ideia, da primeira vez que ele foi fazer a vistoria lá da visada, ele já foi negativo com relação à visão. Não tem visada. Só que ele, de um outro lugar, ele me mostrou o ponto. E no meu desespero, eu chegava do trabalho, subia para cima da laje, eu conseguia enxergar o ponto. Quando eu enxerguei esse ponto, de um ponto do meu telhado, eu fiquei ligando lá no atendimento deles para eles voltarem, e eles não queriam voltar. Eles falavam, não, a gente não volta a segunda vez no lugar, não tem visada, esquece, deixa para lá. E aí o pessoal já reconheceu o número que eu ligava e eles reconheceram minha voz. Ou seja, toda vez que eu ligava, eles desligavam. Então, no empreendedorismo, a gente recebe muito não. Muito não. Principalmente no começo. As portas se fecham e muita gente desiste ali. Então, resiliência é algo que eu falo. O empreendedor precisa ser resiliente. Ele precisa insistir, ele precisa perseverar naquilo que ele quer, no sonho que ele almeja. Porque se você se desistir por qualquer não que você recebe, você não vai conseguir empreender. Não. Com certeza. Não tem como. Com certeza. Eu me recordo que depois que a gente conseguiu a lan house, uns 200 metros iria abrir uma concorrência ali, outra lan house. E eles estavam fazendo com vários computadores. Aí eu olhava assim, olha,
Nossa primeira concorrência mais próximo, né? E, enfim, eu acredito que os primeiros nãos eles já desistiram, eles não chegaram nem a abrir, só para você ter uma ideia. Então, realmente, os não, para ser empreendedor, precisa ser resiliente, porque vai existir não. Eu acredito que não existe empreendimento que não vai existir pelo menos um não. Pelo menos. Aí você me perguntou quantos não, nós não sabemos. Porque foram muitos. Serviu para fortalecer, né? Porque quanto mais não vocês tomavam, mais vocês persistiram, né? Veja o vídeo na íntegra em nosso canal Business Meeting Podcast. Deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as nossas notificações.